Seis, cinco, quatro, três. Boa tarde a todos. Com grande satisfação, nós abrimos mais um programa Hora do Direito, hoje recebendo o professor Eduardo Sabag. O professor Eduardo Sabag é doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, doutor em Língua Portuguesa também pela PUC de São Paulo, é advogado e professor no Mackenzie. E hoje discutirá conosco os impactos, a tributação em tempos de pandemia, desafios e perspectivas. Então, primeiro eu gostaria de iniciar aqui a nossa live, a nossa palestra, agradecendo ao professor Eduardo pela gentil aceitação do convite. É uma grata satisfação recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo. Agradeço também à professora Lidiane, que está aqui conosco, que sempre participa da organização dos eventos. Agradeço ao pessoal da técnica e mando também um abraço especial ao professor Fernando Rister, que fez o contato com o professor Eduardo para o evento de hoje. Muito obrigado, professor Fernando. Cumprimento nossos alunos, nossos professores que estão aqui nos assistindo. Tenho certeza que o evento será muito proveitoso. Esse é um tema sujeito aí a bastante polêmica. Nós estamos em um momento em que se discute reforma tributária, em um momento em que, sobretudo, se discute sobre a justiça tributária. A pandemia, ela gerou uma série de discussões para nós, oportunidade de revisarmos alguns pontos, né? E em um momento em que de crise econômica profunda, como nós vivemos, sempre há a discussão sobre se a tributação, a maneira como a tributação vem sendo feita, ela é adequada e se há formas de nós melhorarmos e assim por diante. Então, o professor Eduardo, ele trará em sua palestra discussões a respeito do tema. Então, antes de nós começarmos só, eu gostaria de pedir a todos os alunos que não se esqueçam de preencher o formulário para atribuição das horas complementares. O formulário ele tem alguns dados e ele exige ao final um relatório da palestra. Então, vocês já vão preenchendo com o que vocês estão compreendendo da palestra. Coloquem as suas dúvidas no chat do YouTube, que depois, ao final, nós passaremos para o professor Eduardo. E boa palestra. Professor Eduardo, seja muito bem-vindo. Novamente, muito obrigado. A palavra é sua. Muito bem, obrigado, doutor Fábio. Obrigado, doutora Lidiane, pelo honroso convite de estar aqui nesse programa com um nome muito oportuno, sugestivo, A Hora do Direito, para podermos tratar de um tema que me é caro, que me é cotidiano, que é o tema do direito tributário. E, por falar em tema cotidiano, por que não associar este assunto às reformas necessárias para o nosso sistema? Quero também agradecer a oportunidade ao professor Rister, que viabilizou essa ponte entre mim e a instituição prestigiosa que é a FMU. Quero dar as boas-vindas a todos os eminentes alunos da FMU e também aos eminentes professores que, muito honrosamente,
assistem à minha modesta fala. Muito obrigado pela presença de todos. Dito isso, vamos ao tema que nos cabe, que é o direito tributário e os desafios da atualidade. Eu vou pedir licença a todos vocês para tratar da matéria do modo mais democrático possível, principalmente porque eu conversava com a doutora Lidiane antes da nossa fala e ela me disse que muitos de vocês podem não ter tido ainda o contato com o direito tributário. Então, imaginem vocês se eu começo a falar do tributário com uma carga dogmática que mais irá atemorizar do que aproximar. Então, rapidamente, tomei a cautela de conversar com o doutor Fábio, com a doutora Lidiane, e essa conversa vai permitir que a gente consiga um diálogo frutífero e vamos fazer de tudo para que ele ocorra. Então, eu vou tratar de alguns pontos necessários para a formação do raciocínio e aí depois nós vamos conseguir abrir a janela e olhar para fora. Então, antes nós devemos entender o que nós temos na nossa casa, no nosso sistema. Então, eu começo ajudando-os com a seguinte informação. O tributo é uma realidade compulsória e necessária. Quando eu digo que é uma realidade compulsória, eu quero lhes dizer que eu, professor Sabag, pagarei o tributo, você, meu querido aluno da FMU, pagará o tributo, e todos nós seremos obrigados a fazê-lo. Isso significa compulsoriedade. Não se opta pelo pagamento do tributo. O tributo é uma realidade inevitável, inexorável. Ou seja, se houver o chamado fato gerador, que é um termo técnico da nossa matéria, nascerá o dever de pagar o tributo. Inevitavelmente. Por quê? Porque o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Isso é muito importante você saber, porque, de repente, na sua vida, você terá situações difíceis, limítrofes, desafiadoras, que poderão levá-lo à seguinte indagação. Será que eu devo mesmo assim pagar o tributo? E por que eu estou criando esse contexto? Nós não estamos numa situação limítrofe, não estamos numa situação dificílima em tempos de pandemia. Então, de repente, você poderia falar, opa, a pandemia já atrapalhou os meus negócios, a pandemia já atrapalhou a minha vida, então não vou pagar o tributo. Como assim? Então, nós já sabemos que esse raciocínio não procede. Por quê? Porque o tributo é uma prestação compulsória. Apenas para trazer um pouquinho, só um pouquinho, eu prometo, da teoria para vocês. Desde a Roma Antiga, isso que eu acabo de lhes mostrar existia. Em certo momento, houve um diálogo, e a história nos relata, entre um dado imperador e o seu filho. O imperador se chamava Vespasiano e o filho se chamava Tito. E o filho estava inconformado com a tributação que o pai gostaria de fazer naquele momento, da Roma Antiga, que seria uma tributação sobre o uso dos banheiros públicos, os mictórios. E aí o pai imperador entregou uma moeda para o filho, o Tito, né, o pai Vespasiano, e perguntou para o filho se a moeda tinha cheiro. Ele estava se referindo ao odor que exalava daqueles locais públicos utilizados como mictórios. E o filho respondeu, olha, meu pai, a moeda não tem cheiro. E aí o pai arrematou com uma frase. O pai, imperador Vespasiano, disse, pecunia non olet. O que significa pecunia non olet?
que o tributo não tem cheiro. O que a gente extrai desse diálogo, cuja mensagem atravessou os séculos e hoje está encampada nas mais diferentes legislações mundo afora, incluindo a brasileira. O que significou aquilo? O tributo não tem cheiro. É que, independentemente de aspectos externos ao fato gerador, se este ocorrer, haverá o dever inexorável de pagar o tributo. Então, meus queridos amigos, não há como nós justificarmos o não pagamento por um problema aqui, ali ou acolá. Por isso que eu tenho ouvido, e é claro que com muita sensibilidade, que nós vamos tratar de vários aspectos até de paixão aqui na questão tributária, eu não sou insensível, longe disso, mas eu começo a fala mostrando para vocês que este argumento que poderia ser trazido, olha, a pandemia, eu sou comerciante, estou sem condições de vender, não tenho como pagar tributo, isso não é um argumento que possa ser utilizado. Mas avançando, eu disse há pouco que o tributo é uma realidade compulsória e necessária. Por que necessária? Porque, meus amigos, nós pagamos tributo para que o Estado, manejando essas receitas públicas que lhe são endereçadas, possa bem utilizá-las no atendimento das necessidades coletivas. Então, um Estado sem esse recurso, ele é um Estado impotente, é um Estado que não conseguirá atuar minimamente. Então, o tributo ele tem que ser visto por nós como uma realidade necessária. Não é um luxo. Nós precisamos sim pagar o tributo. É um ato cívico, é um ato cidadão, é um ato patriótico. Não há por que nós olharmos para o tributo e entendermos que não devamos pagar ou nos submeter àquela obrigação, porque você sabe que o Estado precisa desse recurso. Então, assim, esses dois aspectos introdutórios vão nos dar subsídios para nós subirmos outros degraus no raciocínio. Você aprendeu, portanto, que tributo é uma prestação compulsória e é uma prestação necessária. Agora, como dizem meus queridos alunos do Nordeste brasileiro, vamos jogar dendê no caruru. O que significa isso? Vamos apimentar a nossa discussão. Será que o tributo brasileiro ele é um tributo de qualidade elogiável? É a primeira pergunta que eu faço. Segundo, será que a gestão dessa receita pública tem sido a contento? Então, vocês agora foram bombardeados com duas perguntas mais cidadãs que aquelas outras que já haviam sido anunciadas. Agora sim vamos falar de patriotismo. Agora vamos falar de cidadania. Agora vamos falar, como bem disse o doutor Fábio, de justiça fiscal e justiça distributiva. Você só pode falar em um sistema tributário justo se esse sistema contiver tributos de qualidade e, obviamente, uma gestão exitosa. Vamos separar o joio do trigo, tratando, em primeiro lugar, do joio, do tributo de qualidade duvidosa. Depois falaremos de gestão. Os tributos brasileiros, doutor Fábio, doutora Lidiane, queridos amigos, alunos, professores, ele tem, sim, um DNA. Não vou aqui detalhar, não será aula de CMS, não será uma exposição de IPTU, não vamos falar de imposto de renda. Eu vou olhar de cima e decodificar o que eu estou vendo aqui de cima para vocês.
Os tributos brasileiros, eles acabam incidindo muito mais sobre o consumo do que propriamente sobre patrimônio. É uma característica do nosso sistema. Se você pegar sistemas tributários europeus, você vai encontrar, de repente, outros formatos. No nosso sistema, no sistema doméstico, nós temos uma tributação, doutor Fábio, que pesa muito mais sobre o consumo. Passo a explicar, e como eu prometi, sem trazer detalhes pesados demais, mas pense no ICMS, pense no IPI, pense nas contribuições que incidem sobre faturamento. Tudo isso passa pelo consumo. Obviamente, o tributo não é uma realidade paralela ao preço. O tributo, ele acaba compondo o preço como um dos seus elementos. E se nós temos uma carga tributária mais voltada para o consumo do que para o patrimônio, e sabemos nós que todos consumimos, você poderá ter um impacto negativo, caso, prestando atenção, caso façamos parte de uma sociedade desigual. Então, eu repito para quem não entendeu. Se você tem uma tributação mais voltada para o consumo, e todos nós consumimos, o rico consome, o pobre consome, o miserável consome, o hipossuficiente consome, o analfabeto consome, e não percamos de vista que todos esses integram a sociedade brasileira, lamentavelmente, em alguns segmentos aqui citados em quantidade vultosa, você poderá ter, com esse tributo, um recrudescimento da desigualdade social. Óbvio. Mas isso você não precisa fazer um grande esforço para perceber. Então, essa tributação, ela acaba pesando muito mais, doutor Fábio, doutora Lidiane, no bolso de quem não tem. E vai pesar, obviamente, menos no bolso de quem tem. Mas o professor Sabac, eu não estou entendendo, porque o tributo é o mesmo. Tudo bem, vou ajudá-lo. Mesmo o tributo sendo o mesmo, o peso que ele provoca na renda daquele que menos tem será maior do que o peso provocado na renda do que mais tem. Penso que todos estejamos concordes com relação a isso. Então, nós temos um nome para essa realidade. Nós chamamos isso de sistema regressivo, doutor Fábio. Regressivo. Por que regressivo? Porque com isso, quem ganha mais acaba pagando menos. E quem ganha menos acaba pagando mais. Então, o nosso sistema, ele é um poderoso produtor de desigualdade social. Enquanto nós não olharmos para essa qualidade do sistema tributário doméstico e tratarmos desse defeito com seriedade, com coragem, porque isso daqui acaba sendo um mito. Todas as vezes que esse tema é trazido para a pauta das discussões, sobretudo por aqueles que têm o poder decisório, o poder político, o poder legislativo, esse tema ele é visto como um mito. E muito se fala e pouco se faz. Então, é em momentos como esse que nós precisamos manter a chama acesa. Não adianta falarmos de reforma tributária sem limparmos as sujeiras grandes que estão sob o nosso tapete. E essa é uma sujeira grande. A regressividade no sistema. Imaginem os doutores que, abrindo a Constituição, nossa belíssima Carta Política, vocês vão encontrar, a partir da mens legislatoris, que é a mente do legislador, que lapidou limites belíssimos naquele texto, vocês vão encontrar exatamente o contrário. O Constituinte querendo o quê? O contrário da regressividade. Nós chamamos de progressividade.
Em palavras bem simples, sabe o que seria a progressividade? É só você inverter o defeito lá. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Nós temos exatamente o contrário. Temos o contrário. Então, doutor Fábio, que começou a sua fala brilhante de abertura, e obrigado pelas palavras elogiosas a mim endereçado. Começou falando num tema muito caro no sentido de importante, que é o tema da justiça fiscal. Como pensar em justiça fiscal com um sistema que é progressivo para inglês ver? Que é progressivo apenas na retórica da Constituição? Como pensar? Nós precisamos pensar em justiça fiscal, justiça distributiva, da mesma forma, com coragem e com seriedade. Não adianta olhar para a Constituição e ler. Na Constituição, nós temos coisas lindas, belíssimas. Todos são iguais perante a lei. Isso também repercute na seara tributária. Nós temos o direito de propriedade, que também repercute na seara tributária. Temos a liberdade empresarial, que também repercute. Temos a proibição do confisco, que também repercute na nossa matéria. Então, de que adianta olharmos para tais postulados tão relevantes e não conseguimos concretizá-los? Então, eu estou mostrando para vocês que temos um caminho pela frente. Precisamos tratar da regressividade como um problema a ser vencido. Agora, eu lhes prometi que nós falaríamos de outra banda da questão da gestão do tributo. E aí eu faço uma pergunta a todos vocês. Será que a arrecadação de tributos no Brasil ela é vultosa? Será que o Estado que tributa ele recebe cifras realmente volumosas? Porque raciocine comigo. Se as cifras forem realmente volumosas, não pense neste atual momento de pandemia, que sem esforço mental, você vai concluir que todos tiveram redução na sua receita, desde o feirante, passando pelo profissional liberal, passando pelo empresário, o industrial e o próprio Estado. Então, não precisa pensar neste momento de pandemia. A pergunta é, vocês acham que o Estado brasileiro é um bom recebedor de tributos? Ou seja, as cifras são vultosas? Meus queridos, as cifras são extraordinárias. Nós estamos falando de uma carga tributária, de uma receita pública a título de tributo no ano, que ultrapassa os 2 trilhões e dezenas de bilhões. O ano passado, o ano de 2020, o ano de pandemia, não é? Lamentavelmente, achávamos que seria o ano de pandemia, no singular, né? O ano no singular, né? Para nossa tristeza. Foi um ano em que a arrecadação continuou acima dos 2 trilhões. Certo? Então, assim, é uma cifra até difícil, ela é escorregadia, a gente nem consegue imaginar. Mas, de repente, você vai falar, professor Sabarg, mas as necessidades do Brasil, como um país continental que é, são imensas. Concordo, aplaudo e não deixo de assinar embaixo. Claro que são imensas. Mas as cifras também são imensas. E se nós estabelecermos comparação com o que se arrecada aqui, com o nosso PIB, com o percentual de carga tributária, que é um percentual que você calcula a partir do PIB e de todos os tributos, você chega a números, a variáveis. Se nós compararmos tudo isso com outros países, doutor Fábio, doutora Lidiane, nós vamos chegar a algumas conclusões. Quais as conclusões? Vamos ver se a gestão aqui é ótima, é excelente, é excepcional, ou é mediana, ou é ruim, ou é péssima. E, infelizmente, nós estamos muito longe de uma gestão ótima. Muito longe de uma gestão boa. Comparativamente. Mas os nossos problemas são diferentes. Que problemas diferentes? Quando nós falamos pobreza, pobreza é diferente aqui em outro local? Quando nós falamos necessidade de segurança, a necessidade de segurança é diferente daqui em outro local?
Quando nós falamos em educação de qualidade, educação é diferente? Meus queridos, para não me alongar, tudo isso a que faço menção. Segurança, educação e outros tantos deveres estatais que poderiam ser citados, tudo isso é prestado a nós no Brasil de modo tímido, para não dizer ineficiente. Ou você discorda, ou você eventualmente fala, Sabag, eu estou super satisfeito com o que nós temos aqui. Acho muito difícil. Então, nós precisamos ter realmente uma visão cidadã. Quando nós estudamos o direito tributário, a receita ela precisa ser mais bem empregada no Brasil. Então, nós temos um problema de gestão. E aí há que se perquirir. Quais são os gargalos, né, doutor Fábio? Por que acontece isso? Onde está o problema? Não podemos nunca ser simplistas. O problema é muito maior do que você imagina. Então, eu já começo dizendo o seguinte, se amanhã chegar alguém e falar assim, vou resolver o problema tributário num estalar de dedos, não confie nessa criatura. Por quê? Não se resolve o problema tributário no estalar de dedos. Nós vamos falar aqui 1 hora e estaremos muito distantes de tratar de tudo. Por isso que já me coloquei à disposição, depois deixarei meu contato, vou presenteá-los com materiais que poderão ser divulgados a todos, para vocês começarem a estudar a partir da minha fala, que deve servir mais como um estímulo e menos como um momento de compreensão totalizante. Seria uma pretensão da minha parte. Então, onde estão os gargalos? O primeiro deles é a sonegação fiscal. Nós temos uma sonegação extraordinária no Brasil. Então, o sonegador ele está muito mais próximo da gente do que imaginamos. E, de repente, você pensa ser uma figura, né, que está fora do nosso... Não, ele está conosco. Então, ele sonega R$10, ele sonega 50, ele sonega 200 mil, ele sonega 1 milhão. E isso representa, por ano, 600 bilhões. 600 bi. Então, veja, valor que poderia pesar sobremaneira no caixa do Estado se nós tivéssemos uma noção mais cidadã do tributo. É claro que o que leva alguém a sonegar é uma motivação ampla, tá bem? Uma motivação ampla. Eu já dei palestra apenas sobre sonegação para explicar para as pessoas que quem sonega o tributo, não é necessariamente uma pessoa má, não é necessariamente um criminoso. A sonegação, embora estejamos na questão do tipo penal, eu quero que vocês ouçam sonegação, mas lato sensu, né? O ato de não pagar o tributo. Isso pode advir de inúmeras razões. Quer uma, doutor Fábio, doutora Lidiane? A complexidade do nosso sistema tributário, que poderia ser mais bem intitulado de manicômio tributário. A nossa legislação ela é para iniciados. Eu estou na minha sala aqui do meu escritório na cidade de São Paulo. Eu passo o tempo todo estudando para tentar convencer o magistrado que também estuda e tenta convencer o jurisdicionado e muitas vezes eu não concordo com ele e busco em grau superior de jurisdição o entendimento dos tribunais que também vão estudar. E muitas vezes, não concordando, vamos aos tribunais superiores e conversamos com técnicos, com contabilistas que tanto nos auxiliam no direito tributário, cada um com uma sentença. Essa é a complexidade do sistema tributário. Então, às vezes o ato de não pagar não é romantismo excessivo da minha parte, mas eu atendo clientes aqui. Às vezes o ato de não pagar ele decorre de uma incompreensão do sistema. Incompreensão.
Então, nós também precisamos levar em consideração isso. Não é a única causa, mas é uma das. Eu só situei para mostrar a vocês que a complexidade do sistema pode levar até ao ato de não pagar o tributo. E isso é um efeito colateral ruim, porque há contribuintes que poderiam pagar e não pagam exatamente porque não entendem se era para pagar o tributo. Como eu, muitas vezes, não entendo. E tenho que orientar o meu cliente. Então, vocês devem pensar o seguinte, este é um gargalo, a sonegação. Como se combate a sonegação? Com simplicidade no sistema e com o reforço da fiscalização. Claro, a fiscalização brasileira, ela precisa ocupar um espaço muito importante, que é um espaço louvável, e, aliás, muito secular. Desde tempos idos, existe a figura do fiscal. E eu sempre enalteço essa função pública de prestígio. Então, nós precisamos de um Estado sério, um Estado, doutor Fábio, que respeita a Constituição, um Estado que respeita a fiscalização, um Estado que não concorda com sonegação, mas um Estado, acima de tudo, que quer realizar a Constituição. E o Estado que quer realizar a Constituição tem que tratar desse tema com seriedade e com coragem. Então, nós vamos continuar, como eu dizia há pouco, apimentando a discussão. Precisamos de uma reforma no nosso sistema? Penso que sim. A reforma é necessária, por quê? Porque há vários pontos que precisam ser melhorados. E é muito interessante, porque quando nós falamos em reforma, nós sempre pensamos em algo que vai melhorar. Não é? Por acaso você faz uma reforma na sua casa pensando em piorar? Você faz uma reforma no seu automóvel pensando em piorar? Não. Então, está no nosso inconsciente que a reforma ela vai ser algo bom. Agora, como que nós podemos caminhar para esse cenário de melhoria? Vamos tratar aqui de alguns pontos. É nesse contexto que se fala no Brasil em reforma tributária. E aí eu preciso mostrar a todos alguns pontos de início da discussão. O nosso sistema tributário, ele hospeda basicamente a sua legislação na Carta Magna, na Constituição. Então, quando você ouvir alguém falar que não é fácil fazer reforma, acredite. Não fique achando que, às vezes, faltou vontade política ou sequer manter o caos. Não. É porque, para fazer uma reforma tributária, você precisa mexer na Constituição. E nós temos regras que perfazem núcleos imodificáveis da Constituição. São direitos e garantias do contribuinte, são cláusulas pétreas. Então, não é tão simples, mas podemos aqui acenar com a necessidade dessas mudanças. Para além disso, doutor Fábio, doutora Lidiane, me permitam dizer algo que pouco se diz nas palestras sobre reforma tributária, que é o seguinte: para você fazer uma reforma tributária, e eu ousaria dizer qualquer reforma, porque não é só a tributária que vem sendo discutida há meses, reforma administrativa também e outras. Para se fazer qualquer tipo de reforma, você precisa de um contexto político favorável. Você precisa de harmonia entre poderes. Você precisa de um clima propício para o contraditório. Porque, obviamente, a reforma ela é um jogo de forças, cada um puxando para um lado. Mas notem, a harmonia está exatamente aqui. Todos participando do ato de puxar a corda. Não preciso aqui detalhar, todos acompanham, no momento atual, o cenário político brasileiro.
nós estamos muito distantes de uma harmonia entre os poderes para se falar em reforma, mas muito distante. Aliás, eu dizia isso já no segundo semestre do ano passado. E nós, de lá para cá, não vimos nenhum tipo de sucesso nesse quesito. Nenhum tipo de sucesso. Havia uma expectativa e nenhum tipo de sucesso. Os meses vão passando e as reformas necessárias vão ficando para o porvir, para um futuro, sendo que as necessidades são prementes. Então, não esqueçam isso. Para nós falarmos de reforma, todos têm que ter a capacidade de sentar à mesa e não apontar o dedo indicador de cada lado, que é o que nós estamos assistindo. Portanto, sem esse contexto político, o que eu vou lhes dizer a partir de agora, infelizmente, vai ficar na cogitatio. Os latinos falavam cogitatio, é cogitação. Mas nós, mesmo cogitando, precisamos formar opinião. Se é disso que precisamos, se é isso que queremos. Mas já sabemos que há uma pedra no caminho, que é a harmonia política que as casas legislativas têm que criar. Câmara, Senado e Poder Executivo. Porque, senão, isso não sai do papel. E digo mais, se sair sem harmonia, coitado do Poder Judiciário. Vou repetir para quem não entendeu. Ou você tem harmonia entre as casas legislativas e o Executivo para se falar em reforma, ou se não, coitado do Judiciário. Por quê? De lá, desse clima contradizente, desarmônico, sairá o quê? Sairão defeitos, obviamente, na norma, que serão judicializados. E a gente não pode perder de vista, aqui está um outro problema, doutor Fábio, que tem desestimulado a entrada de capital externo, que tem propiciado o quê? Uma indigestão no investidor quando olha para a tributação doméstica no Brasil, que é o potencial incrível de contencioso fiscal que nós temos aqui. O que é o potencial incrível? Um sistema tributário repleto de defeitos, ele se abre para o contencioso. Ele se abre para um custo que não agrada a investidor. E esse custo, ele é colocado na mesa. Então, enquanto nós não tivermos um sistema mais transparente, mais fácil, mais oxigenado, mais sério do que nós temos hoje, e a seriedade é simples, é respeitar a Constituição, realizando-a com coragem. Nós não teremos o investimento externo aqui. Porque o investidor, ele quer ter lucro. Ele não quer ter prejuízo. Ele não quer ter que contratar escritórios de advocacia para o tempo todo discutir as normas tributárias que mal ele entende, que mal ele aceita. Ele não, muitas vezes nem ele não entende e muito menos aceita. Porque eu tenho clientes aqui que eles não falam, nem adianta me explicar o sistema de vocês. Eu só não concordo com o que está acontecendo aí. Eles dizem. Então, veja, isso tudo nós precisamos ponderar. Então, eu falava para vocês que a reforma ela está no inconsciente como algo bom, só que é algo muito bom para se vender. Então, quando nós começamos a nos aproximar de contextos eleitorais, vocês têm que tomar muito cuidado. É algo maravilhoso para se vender. Vamos fazer reforma! Vamos fazer reforma! Olha que beleza, como você vende bem. Agora, é algo péssimo para se comprar. Isso eu sempre digo nas minhas palestras. Por quê? Você vai comprar mesmo? Você, representante do povo, está afim de dar a cara para bater? Então, reforma é bom para se vender, né? Para ganhar voto. Agora, vai assumir? E o que a gente nota, doutor Fábio, e eu noto desde a minha infância, porque eu venho de uma família politizada.
Meus pais, eu sou filho de professora de história, meu pai toda a vida, né, incentivou que nós lêssemos e procurássemos ter opinião e errássemos e estabelecêssemos a dialética no ambiente familiar, isso é muito importante. Toda a vida eu presenciei o quê? Essa venda excessiva e a compra pífia, a compra tímida. Então, enquanto não houver essa coragem dos nossos representantes, nós não vamos avançar. Então, eu começo a mostrar para vocês alguns pontos que eu reputo necessários para nós avançarmos num contexto de reforma. Vamos falar aqui uma linguagem bem atual, que é a linguagem do imposto de renda. E por que atual, doutor Fábio, doutora Lidiane? Porque nós estamos às voltas com a declaração de imposto de renda. Meus queridos, isso é um exemplo entre 200. É que, na verdade, nós teríamos que fazer um curso para eu mostrar todas as mazelas. Não seria a hora do direito. Seria o bimestre do direito. Tamanha quantidade de mazelas. Isso aqui vai ser um aperitivo para você. Então, imposto de renda. Você que é bem jovem, que de repente ainda não tem essa obrigação acessória, os pais estão cuidando da declaração de imposto de renda, você ainda é dependente, não se preocupe, vai chegar a sua vez. E aí você vai ver como é bom pagar 27,5% do que você ganha com um retorno de que você duvida. Não é? Você vai ver como é bom. Mas, por hora, você está acompanhando, muitos aqui, diferentemente, já têm renda alcançada pela tributação e estão vivendo o que eu estou falando. Vocês começam a perceber que há problemas no imposto de renda brasileiro. O imposto que era para ser progressivo, está na Constituição. Imposto de renda progressivo. Artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Você percebe o quê? Que ele flerta muito mais com a regressividade do que com progressividade. Um exemplo. A tabela de imposto de renda, doutor Fábio, ela está super desatualizada. A tabela de alíquotas, aonde eu quero chegar. Pense você que existe uma faixa de isenção. O camarada que ganha até ali, ele não paga. Agora, suponha que haja uma desatualização desse teto. Olhando aqui para as minhas mãos, ó. Se esse teto fosse atualizado, olha para onde ele iria, ele subiria. Então, você aumentaria a classe dos isentos, certo? Certo. Sabe qual é mais ou menos o percentual de desatualização da nossa tabela? 90%. Ou seja, tem um montão de brasileiros hipossuficientes, olhando para as minhas mãos, que são chamados a pagar compulsoriamente imposto de renda, porque eles ficaram aqui sobre o teto e eles deveriam estar sob, SOB, sob o teto, se esse teto subisse, se ele fosse atualizado. Não tem um representante do povo, eu gosto dessa expressão, não tem um representante do povo que não fale, que não venda isso. Vou atualizar a tabela do imposto de renda. É ótimo para vender. Quero ver comprar. Quero ver comprar. Entra ano, sai ano, eu e você fazemos a declaração e lidamos com isso. Com um imposto que flerta com a desigualdade. Com um imposto que flerta com a regressividade. Sem contar, doutor Fábio, que nós temos uma política de dedutibilidade que é muito tímida. Quantas despesas não teriam que ser dedutíveis? E, obviamente, para quem não entende, isso ia diminuir o imposto que nós pagamos. E elas não são assim consideradas. Então, isso para mostrar, num exemplo que eu pensei para você, que nós não podemos ter uma reforma utópica. Olha, eu utilizo um estalar de dedos e resolvo. Não, os problemas são inúmeros. Mas todos eles demandam coragem. Sabe por quê? Doutora Lidiane, porque quando a gente fala em mexer no sistema tributário,
você mexe no bolso das pessoas. E, a depender da medida, você mexerá no bolso dos que têm. E os que têm o poder econômico, muitas vezes têm o poder político, quando não o próprio poder legislativo. Então, por isso que eu uso uma palavra séria, que é coragem. Nós precisamos ter coragem. O Brasil precisa ser um país corajoso, se ele quer realmente avançar. Porque todo contexto de reforma, você precisa responder a uma pergunta básica. Quais os interesses que você pretende preservar e quais os interesses que você pretende sacrificar? Se você não definir isso como gestor público, você ficará na retórica. Então, é algo muito importante. Outro ponto importante que me chama a atenção, e aí eu vou ajudar principalmente os nossos queridos alunos que vão estudar tributário com exímios professores nessa faculdade de prestígio, que é a FMU, e vocês vão aprender que nós temos impostos municipais, que são instituídos pelos municípios brasileiros, tá? Você já ouviu falar no IPTU, você já ouviu falar no ISS, no ITBI, são os 3 municipais, só 3. Você já ouviu falar nos impostos estaduais? Os Estados-membros criam esses impostos e cobram, né? O ICMS, o IPVA, o ITCMD, apenas esses 3, só 3. Então, 3 municipais, 3 estaduais. E você já ouviu falar nos impostos federais. Federais, que a União cria e cobra. Está preparado para a lista? Está preparado? Está preparado? É uma lista bem maior. Importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda, ITF. E outros que ainda não foram instituídos aqui, como o imposto extraordinário e tal. Mas só pela minha fala rápida, você já percebeu que a fatia do bolo que cabe à União, isso é para você conversar com o namorado, namorada, papai, mamãe, primo, cunhado, eu sempre digo, na macarronada de domingo. Muito cuidado com a aglomeração, isso aí está fora de moda, hein? Quando eu falo macarronada de domingo, é cada um num cômodo da casa. Não pode mais ficar todo mundo junto. Estamos em pandemia. Então, o que acontece? Quando você for conversar com a família, você vai explicar para a família isso. Olha, a fatia do bolo ou a fatia da pizza, o naco maior é da União. E os pedaços menores pertencem a Estado e município. Bom, agora vamos falar de reforma? Vamos falar de reforma? Então, qual é o dado numérico, matemático, para não dizer financeiro, que transborda dessa constatação quando se fala em reforma? É mais ou menos assim. Suponhamos que o professor Sabag fosse um município e o município falasse: olha o que eu falaria, eu como município. Olha, meu nome é município, vocês vão fazer reforma, né? Podem fazer a reforma que vocês quiserem, viu? Só não diminua o que eu já recebo. Olha, os estados, se pudessem falar: ah, vocês vão fazer reforma, né? Muito bem, excelente, parabéns, tal. E isso vai afetar o que eu recebo? Olha, a União, vamos fazer reforma e será que vai afetar o que nós recebemos? Então, essa é uma pergunta que não serve para ingênuos, é uma pergunta para os sagazes. A pergunta é a seguinte: com reforma, como ficará o naco que pertence a cada ente? Porque nenhum deles está disposto a abrir mão, meus queridos. Então, a reforma ela se torna complexa exatamente pela distribuição dos tributos, e é matéria constitucional que nós temos. Você vai fazer reforma, mas algum ente está disposto a abrir mão de suas receitas? A resposta é não. Doutor Fábio, como que a gente consegue isso? Com aquele clima de total harmonia, para que no jogo de forças da corda alguém esteja disposto a ceder.
para vocês perceberem que nessa linguagem figurada da corda, se você não tiver um clima harmônico, ainda que haja um jogo de forças, nada vai para frente. Porque nós estamos falando de parte do Estado que vai ceder e parte que vai se beneficiar. Porque a pizza, ela de cara, ela já apresenta um problema de competência desproporcional. A União, com muita receita, e municípios, por exemplo, que beiram a miséria. Aliás, o que aconteceu com a pandemia? Muitos municípios brasileiros, sabemos que tem aí mais de 5.600 municípios que já flertavam com a miséria, municípios paupérrimos no Brasil. Isso é uma questão da federação, complexa, nós precisaríamos conversar em outro momento, mas que já enfrentavam dificuldades antes da pandemia, vem um evento pandêmico desse porte, desastroso, e tornou a nossa federação mais complexa. Aliás, doutor Fábio, doutora Lidiane, fica uma sugestão para vocês que estão tratando da pandemia nesses temas tão atuais. Como que ficou a federação? Como que ficou? Mas como que era? Como que ficou a federação depois de um evento desastroso desse porte? Ela ficou com defeitos mais agravados, obviamente. Então, nós temos que realmente avançar nessas questões que aqui eu estou pontuando aos senhores. E continuo. Existe uma frase que acaba ganhando força nos debates sobre tributário e vocês precisam formar opinião, que é a seguinte: no Brasil, o tributo ele agrada os ricos e ele sacrifica os pobres. É claro que com a base que nós construímos desde o início da fala, você consegue acompanhar esse título de reportagens, de discursos, de modo geral. Mas vamos entender com exemplos, né? Nada melhor. Nós temos um exemplo que choca muito os estudiosos, em sua maioria, que diz respeito à isenção de impostos sobre determinadas situações. E nós temos, voltamos ao imposto de renda, uma isenção de imposto de renda sobre os dividendos, a distribuição de dividendos. Ora, se nós formos pensar bem, essa isenção, que aliás é mais um dos motes ótimos para se vender e difícil de se comprar, essa isenção, ela existe no nosso meio, transformando o nosso sistema como um sistema que tem áreas de plutocracia, que é o governo para os ricos, e agravando a desigualdade, porque o sistema de isenção, ele é um sistema muito útil para o cenário tributário, porque você pode, com ele, realizar o princípio da isonomia, tratando igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, e conseguir, à luz da capacidade contributiva, buscar a justiça fiscal. Mas quando você tem uma norma isentiva que beneficia aqueles que talvez precisem menos do Estado, você acaba tendo o quê? Mais um gargalo para ser resolvido. Então, é outro ponto que eu chamo a atenção de você. Isso precisa ser mudado. O imposto de renda também. Nós temos um problema de guerra fiscal incrível, que é o quê? O sistema tributário ele gera o chamado fratricídio, irmão matando irmão. Muitas vezes, nesse campo da isenção, você tem um Estado-membro brigando com outro Estado-membro para atrair investimentos esses que muitas vezes acabam não atendendo às necessidades do cidadão. Então, é assim, a guerra fiscal ela é uma perda de energia e ela decorre exatamente dessa complexidade do sistema que favorece
esse sistema iníquo que nós temos. Tudo isso precisa ser mudado. Então, eu separei aqui para vocês algumas sugestões que eu sempre pontuo na minha fala para nós, de repente, buscarmos melhorar o nosso sistema. E vou deixar em instantes que vocês façam as perguntas e tirem as dúvidas. E a pergunta central é a seguinte: qual que é a reforma de que precisamos, né? Então, eu separei aqui alguns pontos e começo a apresentar. O primeiro deles, né, é que nós precisamos diminuir a complexidade do sistema. Então, o sistema tributário brasileiro, ele tem que se tornar mais simples. Então, amanhã, se essa reforma tributária emplacar, eu quero que você se torne atento a esse tipo de detalhe. Se o sistema tributário continuar complexo, como está, com o ICMS, para você ter uma ideia, um imposto estadual de carga arrecadatória importantíssima e de contencioso gigante, mais um ICMS, vírgula. Nós temos mais de 2 dúzias de ICMS no Brasil. Imagine um investidor sabendo disso. Ele vai estabelecer aqui no estado de São Paulo, tem uma legislação sobre circulação de mercadorias. Aí ele vira para o contato dele no Brasil e fala: não, mas eu quero me estabelecer no estado de Mato Grosso do Sul. E aí essa pessoa, esse técnico vai falar: é outro ICMS? Ele fala: o quê? Como assim? E aí, se ele contar a verdade, aí o investidor desanima. É que nós temos mais de 2 dúzias, é um para cada estado. Então, veja, enquanto nós não falarmos em simplificação do sistema tributário, nós pagaremos um alto preço. E um sistema, eu já disse, complexo, aumenta o contencioso, aumenta a sonegação e torna o sistema mais iníquo e desigual. Ou seja, se ele já era ruim, ele vai ficar pior. Então, é uma bola de neve. Então, precisamos atacar. O outro ponto que eu considero inafastável é o quê? É tornar o sistema tributário mais justo, como bem disse o doutor Fábio. Ou seja, tributo de qualidade aceitável. Professor, qual seria a sugestão? Precisamos olhar para experiências outras, mundo afora, que vem mostrando sistemas cujos resultados têm sido profícuos. E que sistemas são esses? Que tendem a tributar mais o patrimônio e menos o consumo. Então, é exatamente a inversão do que nós temos aqui. Veja a complexidade da medida. É inverter. Para vocês terem uma ideia, a carga tributária sobre os impostos que incidem sobre patrimônio, imposto de renda, por exemplo, em países da Europa, em vários, é uma carga muito superior à do Brasil. Então, aqueles que olham para o Brasil tendo patrimônio vultoso, acabam chegando à conclusão que eu já destaquei aqui. Às vezes é muito bom ter patrimônio vultoso no Brasil, porque a legislação acaba afagando quem tem e sacrificando os que menos têm. Então, nós precisamos ter o quê? Precisamos ter um tributo de qualidade efetiva. E isso tem que mudar, não é? Agora, medidas pontuais que eu considero fundamentais. Qual seria? Então, já falamos a primeira, né? Diminuir a complexidade. A segunda, nós vamos o quê? Buscar tributo de qualidade efetiva. A terceira medida, que é uma consequência das 2 primeiras, nós vamos conseguir o quê? Diminuir o contencioso. E nós vamos apresentar um custo de conformidade convidativo para o investidor. Porque nós temos assistido o quê? Uma fuga de capitais. E isso acontece e vem acontecendo com muita força, a fuga de capitais do Brasil. E o sistema tributário é um protagonista, ele não é coadjuvante. Ele é protagonista na tomada dessa decisão. Então, o que nós devemos pensar? Que essas 2 medidas vão gerar efeitos positivos. Um deles é
a diminuição do índice de contencioso e o chamado custo de conformidade. O que mais que vocês aprenderam comigo hoje? Temos que atacar a regressividade do sistema. O nosso sistema tem que ser fielmente progressivo, de acordo com o desiderato do Constituinte. Não é a vontade do professor Sabag, do professor Fábio, da professora Lidiane, é a vontade do Constituinte. Então, veja, com aquelas duas medidas, haverá um espaço muito fértil para nós atacarmos a regressividade do sistema. Medidas pontualíssimas. Vamos atualizar a tabela do imposto de renda. Isso atinge o bolso do brasileiro. Isso é cidadania. Isso é patriotismo. Isso é coragem. Quando não se toma uma medida como essa, podem concluir realidades antônimas às que eu apresento agora. Falta de coragem e falta de patriotismo. Ou, pelo menos, a busca de um patriotismo para inglês ver. Temos que enfrentar o imposto de renda com seriedade. O que mais? Nós precisamos diminuir a guerra fiscal, claro. Temos que buscar, e isso nós vamos conseguir com uma diminuição da complexidade do sistema. As entidades políticas não vão ter como manejar a legislação para atrair investimentos em detrimento de irmãos. Você tende a diminuir a guerra fiscal entre municípios com o ISS, entre estados com o ICMS, não é? E agora, doutor Fábio, eu acabo falando muitas vezes para microempreendedores, para pequenos empresários. Eu vou falar algo em que eu acredito, eu prometi uma dose de paixão na nossa fala e trago agora. Uma reforma verdadeira precisa olhar para o pequeno empresário, porque é ele que sustenta o Brasil. O pequeno empresário precisa ter o quê? Um sistema tributário amigo, um sistema que incentiva, porque o brasileiro, ele traz no seu DNA o empreendedorismo. O brasileiro, ele é trabalhador, o brasileiro, ele gosta de empreender. Basta ver o samba que está sendo sambado em tempos de pandemia, para que muitos sobrevivam, para que muitos coloquem arroz e feijão no prato, porque nós estamos assistindo a esse cenário desolador. A miséria, ela se tornou superlativa com a pandemia no Brasil. Superlativa. E o brasileiro continua, muitos, com um sorriso no rosto, aqueles que ainda têm forças, e estão indo à luta. Não é? É muito interessante a gente assistir a tudo isso, mas não podemos passar incólumes. Nós precisamos nos sensibilizar. Nós precisamos procurar sair disso tudo mais fortalecidos e com uma dose maior de empatia pelo próximo e de cidadania, sobretudo. Então, o pequeno empresário, que são esses pequenos empreendedores, né, eles geram emprego, geram oportunidades. E tem um dado interessante, viu, doutor Fábio, doutora Lidiane? Eles cumprem as obrigações tributárias num percentual muito mais expressivo do que os grandes. Então, além disso, são bons pagadores de tributo. Então, por isso que nós precisamos de uma reforma, olhar para o pequeno empresário. E também, prossigo aqui, temos que combater a sonegação. Sonegação se combate como? Com o fisco fortalecido e com uma legislação mais simples. Fisco fortalecido e legislação mais simples. E nem preciso dizer, com um Estado leal. Estado leal. Ou seja, há de haver uma relação de lealdade entre o contribuinte e o Estado. E nós sabemos que essa relação é estremecida no Brasil, porque o brasileiro paga tributo. Não vou dizer com raiva, mas ele não paga tributo com um sorriso no rosto, porque falta essa relação de lealdade. E falta da parte de quem? Muitas vezes da parte do Estado, que não faz o seu dever de casa. Muitas vezes. Então, nós precisamos atacar a sonegação com tudo isso. E, é claro, já finalizando a minha fala,
eu vou devolver aqui a palavra para o meu estimado amigo, exímio professor, doutor Fábio, quero lhes mostrar que existem projetos de emenda constitucional em curso que vão tratar aqui, ali e acolá do que eu trouxe para vocês. Eu me furtei de aprofundar esses projetos, justamente pelas minhas explicações iniciais. Estamos no âmbito da cogitácio da reforma, precisamos ter um cenário político favorável, aí poderemos depois, com o maior prazer, na hora que essas reformas estiverem em curso, e torcemos por isso, quando não já saindo do forno, aí sim poderemos tratar do que vai ser bom e do que poderá não ser tão bom assim. Mas hoje, a minha fala, ainda mais para um público tão variado, foi no sentido de ser uma fala mais cidadã para animá-los, né? E torná-los aí mais esperançosos. E vocês têm que entender que tudo depende de momentos como este. Aqui nós plantamos uma semente, a semente da formação do pensamento, para você formar a sua ideia. E o que eu sempre digo, você vai ter liberdade de escolha, vai ter autoridade decisória, se você cumprir uma etapa prévia, que é a etapa do conhecimento. Eu aprendi isso em casa com os meus pais. Pais professores, você acha o quê? O que eles diziam? Você quer decidir? Você quer ter opinião? Etapa anterior, estude. Senão você não tem autorização para decidir. Outros vão decidir por você. Então, o que eu sempre digo, nós precisamos estudar, que é o que estamos fazendo aqui. Etapa posterior, autoridade para decidir. Etapa posterior ainda, modificar o nosso mundo, a nossa realidade. Então, tudo começa com o estudo. E começa em momentos como este. E eu espero ter podido ajudá-los, não é? Com a minha modesta fala. E deixo aqui uma frase com a qual eu termino sempre momentos como esse. O nosso desejo. Eu escrevo. A reforma ideal deve propor alterações efetivas e bem feitas, e não mudanças que nada mudam, sob pena de continuarmos assistindo a reformas, para inglês ver, utópicas e distantes de uma reformulação efetiva pela qual clama o cidadão brasileiro. Vamos torcer e sempre acompanhar de perto. Muito obrigado, doutor Fábio, doutora Lidiane, e fico à disposição para tirar dúvidas e batermos aí mais um papo no tempo que nos cabe. Professor Sabag, muito obrigado. Foi excelente realmente a palestra, mostrando muitos pontos que, de fato, exigem um pensamento bastante diferente do que nós temos, porque só esse pensamento ele poderá nos levar a algum tipo de ação diferente daquilo que nós temos, né? Então, realmente eu queria agradecer o curso de Direito, ficar muito satisfeito de ter recebido o senhor hoje aqui para essa palestra, mostrando, eu vi vários elogios aqui dos alunos, agradecendo pela palestra, elogiando a palestra, mas dizendo que passaram a ter outra visão do direito tributário, dentro de uma linha de que realmente é possível avançar e é possível pensar no direito tributário como um instrumento de gestão do próprio Estado, né? O Estado ele precisa realmente daquela verba, porque senão não é viável, ele não funciona. No começo da palestra até teve alguns comentários dizendo, não, sonegação, tem que sonegar, todo mundo tem que sonegar. Bom, mas se não tiver tributo, isso é o básico, né? A gente não tem como prestar aí os serviços todos que a Constituição exige que o Estado faça. Mas da mesma forma que a tributação existe, ela também precisa ser justa, ela precisa ser eficiente, e o uso dessa verba tem que ser realmente eficiente, e esses pontos foram todos abordados aqui na palestra. Então, fico muito satisfeito e muito agradecido com a sua fala. Tem algumas perguntas de alunos aqui, e são várias perguntas, tá? A gente teve aqui muita pergunta mesmo. Eu fiz uma seleção
aqui junto com a professora Lidiane de algumas delas, e eu vou passar. Em um momento da palestra, o senhor falou sobre a tributação na Europa, que privilegia muito mais a tributação sobre renda do que nós. Não é? A Marcela Bonizzi, ela pergunta o seguinte: professor, tem algum país ou mais de um que o senhor considere como referencial neste quesito do sistema tributário, considerando mesmo uma linha de comparação para que nós pudéssemos melhorar o nosso sistema? Claro, muito bem, obrigado pela pergunta. Eu vou responder a ela fazendo algumas sugestões para os nossos curiosos alunos, né? Sempre lembrando, a dúvida é a antessala do conhecimento, que é um provérbio chinês. Por isso que é muito importante vocês terem dúvida, não é? Porque assim vocês vão chegar ao conhecimento. Então, nós temos vários sistemas tributários que são, muitas vezes, comparados, quando não hierarquizados, exatamente na comparação entre o que se arrecada e o que se propicia para o cidadão, né? Então, veja que confronto interessante. Olha, o que você arrecada e o que você propicia. E aqui a matemática ofertaria cenários bem curiosos, né? Imagine um país em que você arrecada muito, 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 muito. Ou seja, uma carga tributária pesada, né? E aí o cidadão recebe pouco, pouco, pouco. Nossa, que realidade péssima, não é mesmo? Imagine uma outra situação. O país arrecada muito, muito, muito. Então tem muito tributo arrecadado. Mas o cidadão, ele é muito bem servido, com muito serviço. Nossa, que realidade maravilhosa, não é? Imagine um país em que a carga tributária ela é até pequena comparada com os outros países, mas o nível de prestação estatal é gigante. Nossa, é um cenário também interessante, não é? Imagina o cidadão pagando pouco e tendo muita resposta. Bom, nesse clima comparativo, onde que entra o Brasil? Vamos falar inicialmente do Brasil. O Brasil é um país com uma alta carga tributária, considerada, né? Há números que indicam, nós temos o quê? Em torno de 34% de carga tributária. Em torno de, esse número varia. Só para explicar para os nossos alunos, doutor Fábio, o que significa 34% de carga tributária? Para você conversar com o namorado, namorada, esposa, marido, pai, mãe, na macarronada de domingo. Significa assim, ó, 34% do que o Brasil produz convertem-se em tributo, 34%, um terço de tudo que é produzido no Brasil, converte-se em tributo que é apropriado pelo Estado e deveria voltar. Então, por que essa matemática é legal? Para você perceber que volta muito pouco. Ó, 34% do que se produz nesse país continental. Continental. Então, qual que é? Como é que é a cara do Brasil? Para você, de repente, falar com poucas palavras. Aqui se paga muito tributo. E aqui temos pouquíssimo serviço do Estado. É assim. Agora, há nessa comparação países que estão no topo da lista? Sim. Aliás, por falar em lista, eu mencionei que eu queria recomendar alguns sites. O primeiro deles, talvez eles conheçam, viu, doutor Fábio? Os nossos alunos são muito inteligentes. Vocês já ouviram falar no impostômetro? Impostômetro? Olha, consultem o impostômetro. Ali que vocês vão ter informações riquíssimas, assim, muito, muito cívicas e muito suaves para vocês entenderem o tributário de uma forma didática. E lá vocês vão ver uma pesquisa entre os 30 países com maior carga tributária, viu, doutor Fábio? Os 30 países, tá? E aí, como que eles hierarquizam esses 30 países? Exatamente nesse confronto. O que se arrecada e o que se propicia para o cidadão. Faz vários anos, e não podemos esconder a verdade, que nós ocupamos a lanterna. Somos a 30ª posição. 30ª. Estamos bem? Aí, nesse ínterim, a nossa querida aluna poderá verificar quem costuma habitar o topo da lista. Porque não é legal você saber um país em que a receita, independentemente de ser alta ou baixa, ela acaba gerando muito serviço para o cidadão.
Então, por ali transitam Coreia do Sul, por ali transitam os países escandinavos, como a Suécia, a Noruega, não é? E aí você vai verificando a lista, né? Não no topo tem os Estados Unidos, não no topo, né? Mas nós temos Canadá, e você vai conhecendo. Agora, infelizmente, como nós ocupamos a lanterna, todos os nossos vizinhos aqui, ou boa parte deles, né, estão na nossa frente, né? Então, a Argentina está na nossa frente, o Chile também. Então, eu sempre brinco, né? Cuidado para falar mal dos irmãos, que se eles conhecerem essa pesquisa, eles já poderão mostrar para nós, ó, vocês são lanterninha, tá? Entre o que vocês pagam de tributo e o que vocês recebem. Até mesmo a Argentina está na nossa frente. O Chile já seria mais fácil de acreditar, mas até mesmo a Argentina. Então, vários países, tá? Vale a pena conhecer essa pesquisa no site Impostômetro. E aproveito, viu, doutor Fábio? Tem um outro site que aí já é elaborado pela Procuradoria da Fazenda para identificar o nível de sonegação. Quanto custa o Brasil.com.br, desse jeitinho, quanto custa o Brasil? Tenho quase certeza que é assim. Quanto custa o Brasil.com.br. Aí lá, por exemplo, tem o sonegômetro, né? O impostômetro e tem o sonegômetro. Então, assim, são números que são muito úteis para a formação do nosso conhecimento em tributário. Tá bem, professor. Agradeço. Tem mais uma pergunta aqui do Aloísio Godoy. É uma pergunta, lamento. Ele pergunta assim: como se leva a sério uma nação que oferece anistia para grandes empresas que têm impostos sonegados e cobra a tributação dos mais pobres sem essa mesma anistia? É muito naquela linha realmente daquilo que o senhor falou, da questão de... É o governo, doutor, é o governo para os ricos. Infelizmente, é assim, nós precisamos, esta é a minha modesta opinião, tá, meus queridos? Minha modestíssima opinião, tá? Eu aprendi isso em casa e hoje falo em sala de aula. Mas eu respeito as opiniões contrárias, porque eu fui forjado nesse ambiente dialético, então eu adoro também ouvir opiniões contrárias a mim. Eu fui formado assim, né? Então, por isso que eu sempre estimulo os meus alunos a pensar, não é adotar o que eu falo, mas eu não deixo de falar o que eu penso. E eu acho que também você não pode deixar de falar o que você pensa. Então, é assim, não adianta nós querermos um Brasil do sonho sem olhar para o problema que eu considero central hoje no Brasil, se tornou pior com a pandemia, que é o problema da desigualdade social. Nós não daremos um passo se nós não olharmos para esse problema crônico, essa praga, isso que emperra o Brasil. Nós precisamos olhar para esse problema. E o direito tributário tem muito a oferecer, na medida em que nós temos uma tributação que agrava esse problema, que afasta os investimentos, que poderiam gerar empregos, e que torna o pobre miserável, e o miserável excluído, e o excluído em situação de rua, e assim sucessivamente. Agora, disso tudo, nós vamos colher resultados positivos? Não vamos colher. Nós vamos colher o quê? Uma pirâmide preocupante, como nós já temos a nossa pirâmide no Brasil, né? Com ricos que ganharam na pandemia, se enriqueceram na pandemia, e pobres que já se tornaram esquecidos, né? De tão grave que hoje se tornou a situação para muitos brasileiros, né? Então, precisamos ter coragem acima de tudo, e esse é um problema central. Precisamos pensar o Brasil como um país plural, um país que precisa de gente corajosa. É assim que nós vamos levar o país para frente. E o direito tributário é uma das armas, não é a única, mas é uma potente arma contra esse inimigo voraz. Muito obrigado, professor. A última pergunta é a pergunta, e aí peço desculpas àqueles que nós não conseguimos, porque são muitas perguntas mesmo, então nós tivemos que fazer uma filtragem.
A última é a pergunta do Israel da Silva Couto. Ele pergunta o seguinte: a arbitragem tributária, prevista no projeto de lei 4.468 de 2020, ajudaria a diminuir ou simplificar o contencioso tributário? E aí ele continua: como simplificar o ICMS sem prejudicar socialmente os estados? Não, excelente pergunta. Começando pelo ICMS, realmente nós temos um imposto que é complexo, eu havia dito, são mais de 2 dúzias de legislação, que muitas vezes não tem um diálogo favorável, isso gera guerra fiscal e todos os outros problemas de interpretação. Então, o ICMS, ele precisa ser encarado, né, com seriedade. E do ponto de vista da arrecadação, doutor Fábio, o ICMS ele é o principal imposto do Brasil, do ponto de vista da arrecadação, e é a maior arrecadação do Estado. Ou você acha que o Estado arrecada muito dinheiro com IPVA e TCMD? É o ICMS. Então, assim, se você tem mazelas nesse imposto, essas mazelas elas deixam de ser territorialmente estaduais para serem nacionais. Então, assim, há um apelo muito forte, um apelo nacional muito forte nesse imposto que é estadual. Então, nós precisamos olhar para o ICMS com muito carinho, com muito zelo e pensar em resolver os problemas afetos à sua legislação. E um deles, como bem pontuou o eminente aluno, é o problema da guerra fiscal. Então, precisamos enfrentar a questão da complexidade do ICMS. Bem, as propostas de emenda constitucional estão trazendo esse problema para a discussão. Sim, por quê? Porque o ICMS ele seria unificado com outros tributos, né? E aí vocês já devem ter ouvido falar na contribuição de bens e serviços, CBS, né? Ou seja, tudo passa pela unificação e é claro que essas unificações, à primeira vista, num primeiro lançar de olhos, essas simplificações são bem-vindas. Bem-vindas, tá? Agora eu mexo com vocês a partir da musculatura que eu propiciei. Toda simplificação será bem-vinda, mas uma perguntinha virá a reboque. A arrecadação vai diminuir ou não? Mais ou menos aquilo. Se o Estado falasse, tá, eu sou um Estado membro, né? Tá, vocês vão simplificar? Beleza. Não é mais ICMS? Tá. Vai virar uma contribuição? Beleza, vai virar uma contribuição? Eu sou o Estado, eu quero saber. Vai diminuir a arrecadação do meu Estado? Vai diminuir? Então, voltamos àquele ponto. Só um clima político harmônico, de diálogo muito favorável, não é? Vai permitir que a gente avance numa reforma tributária. E se espera que isso ocorra para que a gente consiga olhar para o ICMS com a modificação que for considerada a melhor e fazê-lo aí um imposto mais justo e menos iníquo do que tem sido hoje. Basta ver que ele é um imposto seletivo, a seletividade também procura realizar a justiça distributiva e é uma seletividade que não dá conta de tanta regressividade do sistema, tá? E aí havia mais uma pergunta, arbitragem. Excelente insight do nosso aluno. Esse índice de contencioso fiscal, ele atende interesses primários. De quem? Do Estado. Por quê? Não, professor. Como assim atende interesses primários? Primários no sentido de principais, né, do Estado. Porque, meus queridos, se nós pegarmos um sistema complexo, qual é o problema? O problema é o inadimplemento, o problema é a sonegação. E como que o Estado vem lidando com tudo isso? Muitas vezes lida com a imposição de multas gravosas, muitas vezes lida com a restrição da liberdade empresarial, né? E isso gera o quê? Um problema para a economia. Então, é o que eu sempre digo. Uma legislação, um nível de contencioso fiscal grande, ele abarrota o judiciário, ele gera insegurança jurídica, ele afasta o investidor, e ele atende a quem? A interesse do Estado, que vai multar, vai restringir a liberdade empresarial. Então, para que índice excessivo de contencioso? Professor Sapac, mas os advogados se dão bem. Não vamos reduzir
o nosso debate, que a todo tempo aqui foi sobrepairante, falamos de civismo, de patriotismo, há uma visão que seria muito pequena, muito diminuta, o advogado tendo interesse. Não, todos os advogados lidam com a resolução de conflitos, eu lido com resolução de conflitos. Então, isso seria uma visão muito diminuta. Nós estamos falando aqui de algo maior, né? O Estado precisa ter diminuído o seu índice de contencioso, porque senão o Estado brasileiro se tornará um player da partida do 7-1, para ser bem claro. E nós somos aquele que fez um único gol. Tá? Então, assim, todos vão tirar dinheiro daqui e ninguém vai querer botar o dinheiro aqui. Essa é a ideia. O índice de contencioso ele só assusta, ele só prejudica, ele abarrota o judiciário, ele atravanca o processo que deveria ser um processo muito mais transparente e oxigenado entre Estado e cidadão. Professor Sabag, muito obrigado. Eu realmente agradeço penhoradamente aqui. Os elogios foram bastante fortes, tanto no chat quanto em outros canais. Eu recebi elogios de professores, de alunos, e fico muito contente de tê-lo recebido aqui hoje, no curso de Direito da FMU. Foi uma discussão muito interessante e a gente sempre fica aberto para novas oportunidades. Agradeço nossos alunos que nos assistiram, agradeço nossos professores, agradeço a professora Lidiane, o pessoal da técnica. Peço aos nossos alunos que não se esqueçam de preencherem o formulário para que possam ter aí a atribuição das horas complementares e pergunto se o senhor tem alguma palavra final, alguma mensagem final que queira deixar. A minha palavra final é de agradecimento festivo a todos vocês, especialmente a você, doutor Fábio, a doutora Lidiane, a todos da técnica, uma equipe muito competente aqui que me auxiliou e ajeitou a minha câmera. Eu fiquei impressionado, aprendi muito aqui na questão da imagem e do som. Muito obrigado por tudo. Agradeço a eminente presença dos alunos, dos exímios professores. Me sinto honrado com a presença ilustre de vocês que vieram ouvir a minha modesta fala e me coloco à disposição nas minhas redes sociais. Podem conhecer o trabalho da minha equipe, o meu trabalho, sempre como professor Sabag, estamos nas redes sociais. Podem sempre fazer contato comigo e quem quiser e gostar de um café, meu escritório está aqui em São Paulo, logo após a pandemia, quando nós tivemos esses contextos sociais tão importantes, né? O vulgo cafezinho, né? Hoje o cafezinho se tornou uma figura da literatura, né? Quando nós tomávamos um café, né? Não era assim. Então, eu espero poder contar com a visita de vocês. Sempre eu recebi alunos no escritório que vêm do Brasil inteiro, me conhecem de aulas online. É uma alegria recebê-los, estarei sempre às ordens. E quero, doutor Fábio, doutora Lidiane, presentear os nossos alunos com material. Eu tenho um material farto sobre o que eu falei, e aí eu vou viabilizar para vocês da coordenação e vocês poderão repassar aí para os nossos eminentes alunos, eles poderão estudar e teremos aí o nosso canal de comunicação, tá bem? Termino com uma frase de Gonçalves Dias que me vem à mente e ela veio nesse tempo todo de pandemia e eu acho ela muito útil, muito eloquente, né? Gonçalves Dias, que foi um ícone da nossa literatura, não é? Ele brasileiro, né? Nascido no Maranhão, em Caxias, morreu muito jovem, até num naufrágio. O Gonçalves Dias, em um dos seus conhecidos textos, né? Das suas conhecidas poesias, ele dizia assim que a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. O que significa isso? Nós temos um combate pela frente e não devemos temer. Devemos agradecer a possibilidade de combater, né? Porque nós somos fortes e podemos mudar. Ainda bem que temos algo para ser mudado, né? E estamos em condições pelo conhecimento. Então, nunca esqueçam disso. A vida é combate, que os fracos abate. Não podemos fazer parte desse grupo. Que os fortes ficam exaltados com essa possibilidade de mudança. Tá bem? Então,
Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado e até uma próxima e festiva oportunidade. Muito obrigado, professor Sabaga. Agradeço novamente a todos e até a próxima. Boa noite. Tchau. Tchau.